A paz do Senhor, a paz do Senhor, meu querido irmão, minha querida irmã. Quem fala aqui é o pastor Edivaldo Oliveira. Você está no canal Minuto com Deus. E eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração. A nossa intenção aqui é pregar o Evangelho. Por isso, todos os dias eu posto mensagens, reflexões bíblicas, seguidas por uma oração aqui no meu canal. Eu tenho feito isso desde 2014 e, para a glória de Deus, muitas pessoas foram abençoadas e têm sido abençoadas por essas mensagens. E a cada dia o Senhor nos permite alcançar mais vidas para a glória de Deus. Eu creio no poder da palavra de Deus. Eu creio que o Espírito Santo, ele transforma, ele restaura a vida das pessoas, daqueles que entregam a sua vida para Cristo. E por isso eu peço que você me ajude a fazer com que essa mensagem alcance mais pessoas. Deixe o seu like aqui nesse vídeo, se inscreva no canal e ative as notificações, você que está acompanhando pelo YouTube, e compartilhe essa mensagem com os seus contatos. Quando você se inscrever, ative o sininho que vai aparecer para você das notificações. Assim você vai ser avisado toda vez que eu postar um vídeo novo. E se além dessas ações você quiser agradecer a Deus, você quiser expressar a sua gratidão a Deus pelo Ministério Minuto com Deus, seja membro do canal. Amém? Tem um botãozinho aqui embaixo no YouTube que está escrito Seja Membro. Mas a nossa principal intenção aqui, como eu estava dizendo, é pregar o Evangelho. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E por isso nós nos empenhamos tanto em pregar a palavra do Senhor aqui. E hoje eu quero compartilhar uma passagem dos Evangelhos que está em Lucas 19. Evangelho de Lucas, capítulo 19, eu vou ler a partir do versículo 1. Lucas 19, do verso 1 ao verso 10. E enquanto essa transmissão está sendo feita, você pode colocar aqui nos comentários o seu pedido de oração. Eu quero agradecer a todas as pessoas que nos acompanham pelo Instagram e aqueles que apoiam o nosso ministério. A irmã Simone Torresan comprou um selo. No Instagram, a maneira de apoio é através de selos que você compra. E ela comprou um selo aqui. Obrigado, irmã Simone, que Deus abençoe e multiplique na sua vida, em nome de Jesus. Amém? Os irmãos que nos acompanham pelo YouTube, pelo Facebook, eu agradeço também a audiência de vocês. Tem irmãos que todos os dias estão aqui. Em todas as transmissões que eu faço, eles estão aqui, firmes aqui, ajudando com que a nossa audiência cresça cada vez mais e alcance cada vez mais pessoas. Que Deus abençoe a vida de vocês, em nome de Jesus. Vamos ler a palavra de Deus? Lucas 19, do verso 1 ao verso 10. Às vezes, irmãos, a gente está até sem forças para orar. Você já passou por isso? De ficar sem forças até para orar. Fala assim, vamos orar aqui. Nossa, eu não tenho nem palavras para falar com Deus. Não sei nem o que dizer. Eu estou tão esgotado fisicamente, emocionalmente, espiritualmente, que eu não tenho força para orar. Quando você estiver se sentindo assim, leia a palavra de Deus. Leia a palavra de Deus. A palavra do Senhor, a simples leitura da palavra
é suficiente para nos fortalecer. De uma forma que às vezes a gente não compreende, mas ela nos faz lembrar que nós servimos a um Deus grande, a um Deus poderoso, um Deus ilimitado. E, consequentemente, quando nós lemos, nós estamos alimentando a nossa fé e nos fortalecendo em Cristo. Então, quando você estiver se sentindo triste, cansado, esgotado, e às vezes a gente fica assim, leia a palavra de Deus. Amém? Então, eu quero ler com você e depois nós vamos orar juntos. Eu quero orar por todos os pedidos que forem mencionados aqui nos comentários. E nós vamos orar juntos no final dessa transmissão. Lucas 19, a partir do verso 1, está escrito: E tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando. E eis que havia ali um homem chamado Zaqueu, e era este um chefe dos publicanos, e era rico. Jesus, passando por uma cidade chamada Jericó, e estava ali em Jericó um homem de nome Zaqueu. Esse homem era chefe dos publicanos. Tem pessoas que falam assim, Zaqueu era um publicano, era um cobrador de impostos. Não, ele era mais do que isso. Ele era o encarregado, ele era o gerente dos cobradores de impostos. Ele é quem organizava aquela turma. Então, se um cobrador de impostos, nessa época que era corrupto, isso era fato, os cobradores de impostos, quando Roma estava dominando ali Jerusalém, eram pessoas corruptas. Eles cobravam impostos além do que era devido e embolsavam para si uma parte daqueles impostos. Eles agiam de forma desonesta. E Zaqueu era uma pessoa que comandava esses caras. Era como se os publicanos eram considerados ladrões, Zaqueu era o chefe da ladroagem. E ele estava ali em Jericó, quando Jesus estava passando por lá. Vamos ver o que aconteceu. Versículo 3. E procurava ver quem era Jesus. Zaqueu ouviu falar de Jesus. Jesus aqui nessa época já era bastante conhecido, porque Jesus, por onde ele passava, ele fazia milagres, ele alimentava multidões, ele curava as pessoas, ele pregava com autoridade. Então isso deve ter despertado a curiosidade de Zaqueu. A Bíblia não fala exatamente o que motivou Zaqueu a ir até Cristo, mas diz que ele procurava ver quem era Jesus. E não podia por causa da multidão, pois era de pequena estatura. Então, nós sabemos algumas coisas aqui desse homem chamado Zaqueu. A profissão dele era chefe dos cobradores de impostos. Ele tinha curiosidade em saber quem era Jesus. E ele era um homem de baixa estatura. Zaqueu era baixinho. E ele tentava ver Jesus, mas a multidão o impedia. Versículo 4. E correndo adiante, ele correu na frente da multidão, subiu a uma figueira brava para o ver. Ele calculou a trajetória que Jesus estava fazendo e ele correu alguma distância à frente e se posicionou no lugar onde Jesus iria passar. Ele fez um cálculo e chegou à conclusão, Jesus vai passar por aqui. E lá naquele lugar, naquela posição, ele subiu em uma figueira, uma planta, para poder ver Jesus. Porque Jesus havia de passar por ali, é o que diz o Evangelho. Versículo 5.
E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. Zaqueu, desça da árvore, porque hoje eu vou entrar na sua casa. Verso 6. E apressando-se, desceu e recebeu alegremente. Zaqueu recebeu Jesus na sua casa com alegria. E vendo todos isto, murmuravam, dizendo que entrara para ser hóspede de um homem pecador. As pessoas começaram a resmungar, falando, ué, como assim? Jesus não é o Filho de Deus? Ele não diz que é o próprio Deus, que é um homem santo? Tem tanta casa aí para ele ficar, tanto lugar para ele se hospedar. Ele vai entrar para ser hóspede na casa de um homem pecador? As pessoas começaram a dizer isso. E aí no verso 8, fala de uma conversa de Zaqueu com Jesus. O evangelista Lucas registrou as palavras de Zaqueu. Olha o que ele escreveu. E levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens. E se em alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo quadruplicado. Zaqueu era um homem rico, uma riqueza conquistada de uma forma ilícita, de uma forma pecaminosa. Mas diante da santidade de Jesus, diante da presença de Jesus, Zaqueu se tornou uma nova criatura, um novo homem, uma nova pessoa. O dinheiro para ele já não fazia mais importância. O status, as riquezas, os bens materiais perderam o sentido quando ele se encontrou com Jesus, quando ele conheceu Jesus. E ele então declara essas palavras: metade do meu dinheiro eu vou dar para os pobres. E se em alguma coisa eu tenho defraudado alguém, se eu prejudiquei alguém, se eu cobrei impostos a mais de alguém, eu vou restituir 4 vezes mais. O que Zaqueu estava dizendo aqui, irmãos, era que o dinheiro não importava mais para ele. Importava sim estar na presença de Deus, agradar a Jesus. Jesus falou uma vez que dificilmente uma pessoa rica entraria no reino de Deus. Porque o excesso de dinheiro corrompe as pessoas. O excesso de riquezas é muito prejudicial. Tem gente que o sonho dela é ficar rico. Você não sabe o que você está desejando. Existe um índice muito grande de depressão, de ansiedade, de suicídio entre pessoas que têm muito dinheiro. A pessoa adquire muito dinheiro, mas perde a sua paz. Pessoas adquirem muita coisa, mas não conseguem mais ter paz, porque ela passa a se preocupar com o patrimônio que ela adquiriu, os bens que ela conquistou. Ela tem que ter uma estrutura para manter aquele negócio. E ela perde o sono, ela perde a alegria. Ela passa a não ter tempo para a família. Então, ter dinheiro não é pecado, não é isso que eu estou dizendo. Mas lembra que a palavra do Senhor diz assim, que o Senhor não me dê muito e nem pouco. Porque se eu tiver muito, eu me afasto do Senhor. Eu vou começar a achar que eu posso todas as coisas. A minha pessoa pode todas as coisas. Se eu tiver pouco, é perigoso eu ter que roubar
para me sustentar e isso desonraria o teu nome. Então nós devemos pedir a Deus que tenhamos o necessário para viver, nem muito e nem pouco,